A unção que está sobre a nossa vida, não é assim? Atrai. A unção que está sobre a vida da Cláudia me atraiu. E eu falei, eu tenho que levar Claudinha para ministrar lá para nós. Cláudia é uma bênção, ela é da Igreja Batista Atitude no Recreio. E já fiz uma live com ela. Foi uma bênção também. E a Adriana trabalha comigo. Gente, eu já falei para vocês dela. Eu tenho certeza que eu já contei inúmeras coisas sobre assim, as coisas incríveis que ela faz, que é uma pessoa super ousada em Deus. Adriana, quanto tempo você tem de evangelho? Ela se batizou no final de 2016, mas trabalha comigo, a gente já se conhece uns 15 anos, né? E a Adriana era assim, não era muito amiga do evangelho, mas era muito minha amiga, não é? Então, para a glória de Deus, e ela está aí hoje, é uma bênção, casada no Senhor, e Deus tem feito maravilhas através da ousadia que ela tem no Espírito Santo de Deus. E ela foi o elo aqui de ligação entre nós e a Claudinha. Eu agradeço ao Senhor, já apresentei a Claudinha, que está com a Cláudia. Muito obrigada por você ter vindo com ela. Ela foi a motorista, ela é assessora, ela é a maquiadora e ela é amiga, viu? Se você precisar. Irmãs, eu tenho dito isso para as outras irmãs. Você tem que colar com a Lei de Quem Ser Bênção, com gente que sabe maquiar, fazer cabelo, para a gente poder, não é? É verdade. É verdade, irmã. Você abençoa a irmã e a irmã te abençoa, não é? Então, Claudinha, que Deus te use nessa noite. Nós já oramos por você e cremos que Deus vai te usar para abençoar essa igreja. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Primeiramente, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, louvar a Deus pela vida da pastora Márcia, agradecer o convite, dizer que é uma honra, né? A gente estar no altar do Senhor e falar sobre as coisas dele é um privilégio. É um privilégio muito grande. Eu quero que nessa noite Deus fale aos nossos corações, porque não é nada sobre eu falar, porque eu não sou nada. É tudo sobre Ele, porque é Ele que derrama sobre as nossas vidas. Amém? Então, eu queria começar falando sobre o ano que se inicia. E quando o ano começa, as nossas expectativas ficam lá no alto, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, é um tempo que a gente também faz um balanço. O que será que eu planejei e não foi concretizado? Quais sonhos ficaram parados no caminho? O que me impediu de perseguir esses sonhos? O que não deu certo? E eu quero, nessa noite, estar trazendo uma palavra sobre uma mulher. Uma mulher que passou por situações muito difíceis. Mas, ainda assim, mesmo que tudo dizia não, tudo era adverso para essa mulher. Mas ela não se prendeu a um diagnóstico que os homens diziam que ela não era capaz de viver um milagre. Ela perseverou e ela viu o milagre de Deus. Amém? Então, eu quero convidar vocês a fazer a leitura nas Escrituras Sagradas, nos textos que está em 1 Samuel, número 1, capítulo 1, do versículo 1 a 20. Ó Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Jesus. Senhor, que tu venha derramar sobre as nossas vidas. Senhor, me unge e que a tua unção seja derramada para que tudo aquilo que seja dito, Senhor, seja a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então, o título desse capítulo é o nascimento de Samuel. Quando a gente fala Samuel, o que vem na nossa cabeça? A primeira coisa, milagre. Então, vamos à leitura do Senhor. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zuf. E ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha.
Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas dela, Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o cabelo e a sua barba nunca mais serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebi bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente com tua serva. Então ele seguiu seu caminho, comeu e seu rosto não estava mais abatido. Na manhã seguinte, ela se levantou e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo Deus deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Eu podia agora fechar minha Bíblia e ir embora, porque essa é uma palavra muito forte. É uma palavra que diz que o impossível não existe para o Senhor. E quero te falar que, assim, inúmeras vezes, na verdade, todos os dias, algo vem para tentar nos parar. Algo vem para tentar impedir de que os planos do Senhor se cumpram em nossa vida. A gente vive lutas financeiras, a gente vive lutas no casamento, lutas emocionais. A todo tempo, o inimigo das nossas almas tenta nos parar. Muitas são as afrontas dele, para nos perseguir, para nos parar, para impedir que a gente conquiste os nossos sonhos. Mas eu quero declarar que assim como houve a restauração dos sonhos de Ana, na sua vida haverá restauração. Em nome de Jesus, eu quero declarar que nessa noite, que tudo aquilo que o diabo tem tentado colocar na sua mente, que acabou, que não é mais possível conquistar, isso vai ser derrotado no nome de Jesus, porque existe um mover espiritual do céu, que vai quebrar resistências espirituais nessa noite. Você crê? O título da minha mensagem é Restaurando os Sonhos Perdidos. E eu quero refletir com você sobre atitudes da Ana. Porque a Ana era uma mulher que era estéril, era uma mulher que por 12 anos orou sem cessar, e ela carregava esse sonho de ser mãe. Mas existia um diagnóstico que contrariava, um diagnóstico que dizia: não é possível, você não vai conseguir. Mas sempre que existe um diagnóstico humano dizendo que não é possível, a gente tem a mão poderosa do Senhor que diz: é possível, eu estou contigo.
quantas pessoas, quantos de nós vivem, às vezes, na nossa vida, no nosso trilhar, áreas de esterilidade? O que hoje, quero te fazer essa pergunta, o que hoje está estéril na sua vida? O que hoje está morto, que você olha e fala assim, não tem jeito. Essa área da minha vida eu não consigo mais movimentar. O inimigo, ele não pode, ele não tem poder para frustrar aquilo que o Senhor já declarou e prometeu na sua vida. Ele está derramando uma unção de fertilidade. Onde está a palavra de Deus, existe vida, e vida em abundância. E qual foi a principal chave que startou no coração de Ana esse milagre? Foi um coração sincero, contrito, que se derramou diante de Deus, que chorou. E o fundamental, ela teve uma oração intencional de entrega. Ela pegou aquilo que ela mais ansiava, que ela mais desejava, e ela falou, Senhor, não é mais teu, é seu. Esse milagre vai ser para ti. Eu entrego esse milagre para ti, Senhor. Naquele momento, uma chave virou. Porque ao longo de 12 anos, ela orava. Ela era uma mulher temente a Deus, mas faltava algo. Naquele dia, algo moveu o coração dela que ela falou, Senhor, eu te entrego. Então, quando você alinha a sua vontade, entrega nas mãos do Senhor, o extraordinário acontece. A gente vê que Ana, ela teve algumas crises, né, como todos nós passamos. Ana teve a primeira crise, que foi a crise com ela mesma. Com certeza, quantas vezes ela pensou, poxa, por que isso está acontecendo comigo? E cabe uma ressalva que, há 3.000 anos atrás, que foi quando aconteceu essa história, a mulher, quando ela não gerava, ela era dada como esquecida de Deus. Ela era uma mulher praticamente amaldiçoada, porque a função principal da mulher naquele tempo era a procriação. Então, você imagina a situação de humilhação que essa mulher se sentia. E a todo tempo ela sofria com isso. Então, essa era a primeira condição, essa crise existencial do Senhor. Por que eu estou passando por isso? A segunda crise dela foi com o próprio Deus, dizendo, com certeza ela também fez esses questionamentos. Por quê? Essa é uma palavra que muitas vezes paira no nosso coração quando a gente passa algumas lutas. Senhor, mas por quê? Por quê? Mas isso não impediu que ela continuasse perseverando em oração. E a terceira crise dela foi a crise da concorrência. Foi olhar para o lado e ver que existia uma Penina, que existia uma mulher, que ela olhava e falava, essa mulher me irrita, essa mulher me perturba, mas ela gera. Por que ela é merecedora do milagre e eu não? Eu que sou temente a Ti, Senhor. Quantos de nós, às vezes, passamos esse questionamento, Senhor, mas eu Te sirvo, eu entrego a minha vida a Ti. Por que aquele que não está entregando a vida a Ti, que não está Te honrando, está merecendo, está recebendo? Mas nós não temos o poder de mensurar o que é uma prosperidade, o que é uma bênção. Porque a gente conhece, a gente sabe, quem é cristão de verdade sabe que a verdadeira bênção não é aquela que a gente recebe aqui. A maior bênção que Deus pode nos dar é a consciência da nossa salvação. Porque aqui tudo vai passar. A nossa casa não é aqui. E aí a gente vê que, independente de todas essas crises existenciais que Ana passava, ela não deixava de estar na presença de Deus. Ela não deixava de perseverar. Ela não deixava de crer de que seu milagre ia acontecer. E eu quero nessa noite liberar algumas chaves que o Senhor colocou no meu coração como algo que você pode levar para esse novo ano. Quando o ano começa, novos planos são instituídos. E essas chaves de tudo que a Ana viveu podem trazer isso para o nosso coração, nos fortalecer, nos edificar, nos encher, nos encorajar, para que a gente viva todos os sonhos que Deus tem para a nossa vida. A primeira chave que eu quero falar é que a Ana, ela não se conformou. A Ana, ela tinha um diagnóstico. Ela era estéril. Mas os olhos dela não estavam no natural. Os olhos dela estavam na intervenção sobrenatural que ela já cria pela fé, porque é a fé que move o coração do Senhor.
Muitas vezes o natural, a gente olhar para a circunstância, aquilo nos para. E é exatamente isso que Satanás quer. A gente recebe uma palavra negativa e a gente paralisa. Uma pessoa, às vezes, o nosso convívio na igreja libera uma palavra que é confrontadora para nós, aquilo nos paralisa. E a Penina estava lá para afrontar, para provocar, para entristecer. Entenda uma coisa. Muitas vezes, Deus utiliza peninas na nossa vida para nos tirar da nossa zona de conforto, para fazer a gente se mover e crer que somente Deus pode fazer. Eu, Cláudia, eu sou um testemunho vivo. Um dia, alguns anos atrás, quando eu não conhecia Jesus ainda, eu tive uma penina na minha vida. Uma pessoa que infernizou a minha vida e que isso acabou gerando um problema no meu casamento. Mas foi através dessa penina, foi através desse deserto que eu tive o meu encontro com Deus. Então hoje eu consigo mensurar que aquela penina, que aquela situação era um propósito lindo do Senhor na minha vida, dizendo: filha minha, eu estou contigo, eu quero que você se renda a mim. E hoje eu glorifico o meu deserto. Então eu não sei o que você está vivendo hoje na sua vida. Talvez seja algo que esteja te incomodando, te confrontando, seja uma pessoa, seja uma circunstância, mas Deus está aqui para te dizer que essa penina não veio para te matar, essa penina veio para glorificar o nome dEle, para que milagres aconteçam e você possa dizer: foi o Senhor quem fez, amém? A penina, ela realmente traz incômodo, mas como eu falei, ela possibilita cura. O processo, ele nos fere, mas o propósito traz cura. Se Penina não provoca Ana, Ana não chora. Se Ana não chora, Samuel não nasce. Entenda, existem provocações que vão acontecer para fazer a geração do seu milagre. Aquelas lágrimas que você tem de tristeza muitas vezes vão regar o seu milagre. As lágrimas de Ana regaram o milagre dela, moveram o coração de Deus. Ei, o que você chora hoje, eu quero declarar sobre a sua vida, que é Deus transformando, mexendo, abalando suas estruturas, para que algo novo aconteça. Você crê? A segunda chave que eu quero liberar para vocês é: Ana não desistiu. Foram 12 anos. 12 anos orando, 12 anos chorando. A gente não consegue mensurar, né? Só quem tem uma causa que muito tempo você luta, às vezes é uma conversão de um filho, às vezes é uma conversão de um marido, às vezes é uma causa de saúde, uma luta que você passa por muitos anos. Só quem passa por muitos anos uma luta consegue mensurar o quão dolorido é. Mas Deus não faz meio milagre. Deus, Ele só faz o plano completo e perfeito. E um dos nossos maiores desafios é crer que a gente não se perca com as perdas que às vezes nós temos na nossa vida. A gente passa por momentos dolorosos, a gente às vezes fica mergulhado e aprisionado naquela amargura. A gente não pode viver assim, porque assim a gente fica fechado, a gente não consegue ficar sensível à ação do Espírito Santo de Deus para curar, para transformar, para libertar. Assim diz o Senhor, isso que você está vivendo não é um ponto final. Deus ainda está escrevendo a sua história. Se você está aqui, se você chegou até aqui, não importa quanto tempo de caminhada você tem, Deus manda te dizer que existem coisas que Ele ainda quer transformar em você. E através da mudança que Ele vai fazer na sua vida, através das circunstâncias, que você vai ver aquilo que você tem orado tanto, tanto, tanto acontecer. Muitas vezes, irmãos, o milagre somos nós. A terceira chave que eu quero colocar para vocês é que Ana tomou posse da promessa. Eli, quando ele fez aquele exame, quando ela estava lá, e vendo ela murmurar, os lábios se moverem, e ele não via o som sair, ele julgou. Ele precipitadamente olhou para aquilo e falou: ela está embriagada, ela está bêbada. E ele, no primeiro momento, ele não fez uma justa avaliação de Ana.
Agora vocês imaginem, se naquele primeiro momento Ana se revolta, Ana sai de lá chateada e desiste então de orar. Foi através daquele momento de repreensão e o posicionamento dela de falar, não, eu só estou triste, eu estou com a minha alma amargurada, eu estou aqui orando ao Senhor, pedindo a Ele um milagre. E aí naquele momento, Ana viu que existia uma palavra profética que ia ser liberada por Eli. Porque Eli falou para ela, então, que a sua petição seja recebida. Aquele homem de Deus, aquele profeta, liberava naquele momento algo poderoso na vida dela. Se naquele primeiro momento que ela recebeu aquela palavra contrária, ela se entristecesse, se afastasse, ela perderia aquela voz profética. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que não são definitivas. Às vezes você se chateou com uma pessoa aqui da igreja, ou uma pessoa do seu convívio familiar, e às vezes é tão difícil a gente liberar perdão, não é verdade? Mas Deus manda te dizer que talvez seja isso que esteja faltando para chaves serem viradas na sua vida. O perdão, ele liberta. O perdão traz cura. O perdão move o céu. Então, eu quero deixar nessa noite essa palavra. Eu te desafio a, se existe algo, se você se entristeceu com o irmão, pede perdão. Perdoa. Recomeça. Não é tempo da gente ficar parado. A gente não tem mais tempo para isso. A gente precisa trilhar aquilo que Deus projetou para as nossas vidas. E o que pode nos parar, então, em 2022, falando sobre tudo isso, sobre essas atitudes de Ana, e tudo que Ana vivenciou, e tudo que Ana sofreu, e tudo que aprendemos com ela? O que pode nos parar é se você parar de se enxergar como Deus te vê. É se você parar de se mover como Deus te chamou para ser movido. Não deixe que as circunstâncias te paralisem. Não importa aquilo que se levanta contra você. Existe uma palavra de Deus que deve ecoar dentro de você, dizendo, eu creio que o Senhor está transformando essa história. Eu creio que sonhos vão ser restituídos. Eu creio que Deus tem poder para liberar o meu Samuel, o meu milagre. Nem sempre, irmãos, Deus vai nos poupar da tempestade, mas Ele vai estar no barco conosco. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei que tipo de tristezas tem estado no seu coração, mas Deus manda te dizer nessa noite que é tempo de restaurar os seus sonhos. É tempo de abrir as gavetas do seu coração e falar, Senhor, eu te entrego. Senhor, esse sonho não é mais teu, esse sonho é seu. Eu entrego tudo para ti. Há quanto tempo você não vai no secreto do seu quarto, de verdade, e se derrama diante de Deus? Aquela oração de Ana foi uma oração definitiva, intencional. Ela entregou tudo. O que você tem entregue ao Senhor? Às vezes a gente é tão egoísta, né? A gente só quer receber o milagre, a gente quer receber a bênção. E a nossa parte? E aquilo que nos convém? O que você tem feito pelo reino de Deus? Quantas vidas você tem alcançado? Você tem levado pessoas a conhecer Jesus? Você tem feito a diferença onde você está? Muitas vezes os nossos milagres, as nossas bênçãos ficam retidas, porque Deus está esperando um posicionamento de fé, um posicionamento de um cristão de verdade. Porque se um cristão de verdade não tem compaixão pelo seu irmão, se um cristão de verdade não se preocupa com a salvação do outro, a gente precisa repensar que tipo de cristianismo a gente está vivendo. A gente não pode viver um cristianismo de só receber bênçãos. A gente precisa saber que os sonhos de Deus para as nossas vidas, eles estão condicionados a cumprimento de princípios. Que nessa noite o seu coração se encha e que a gente possa sair daqui refletindo, Senhor, o que eu posso estar fazendo que está entristecendo o seu coração? Qual é a oração que você precisa fazer hoje? Deus pode curar, Deus pode transformar. E eu quero te pedir para que hoje você faça uma reflexão profunda, sincera
se rasgue diante de Deus e fala: Senhor, eis-me aqui. Eu quero que seja um ano diferente. Eu quero que 2022 eu esteja totalmente no centro da tua vontade. Ó Jesus, eu quero viver isso. Eu quero viver algo novo. E eu sei que é possível a todo aquele que nele crê, que entregue e consagra o seu coração e a sua vida a Jesus, a viver uma vida que transforma, que impulsiona e que faz os milagres acontecer. Eu queria pedir para tocar um louvor, para depois eu finalizar com uma oração, um louvor que fala muito ao meu coração, porque ele fala dos sonhos. Que a gente não pode deixar que os nossos sonhos sejam apagados pelas circunstâncias, pelas tempestades. O seu Samuel está aí. Deus quer liberar na sua vida o seu milagre. Deus tem coisas para fazer em cada vida aqui presente. E eu creio que um mover sobrenatural do Senhor está aqui para declarar e para decretar que o nosso Samuel está chegando, que os nossos sonhos serão restituídos, que não há inferno que prevaleça sobre o poder do nosso Deus. Os planos do Senhor não podem ser frustrados, porque Ele prevalece sobre todas as coisas. Amém? Aleluia, Jesus.